Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Rádio Universitária FM 99.9, também quem está conosco pela nossa Rádio Paulo Freire 820 AM. São 11h01 desta manhã de sexta-feira, 20 de setembro de 2019 e começa agora ao vivo o Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. A gente também vai retransmitir esse programa às 9 da noite e a gente já começou também a transmissão pela internet, né, por streaming, pela nossa página do Facebook, facebook.com/programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu vou conduzir as entrevistas aqui do Fora da Curva, que está trazendo dois, por enquanto uma, daqui a pouco chega o próximo, acredito eu, super especialistas, para falar sobre um assunto espinhoso, complexo, né? E por isso mesmo a gente tem que se informar e saber tintim por tintim. Hoje a gente vai falar sobre previdência, sobre Seguridade Social e também sobre o orçamento da União, né? O que é que o governo faz com o dinheiro retirado dos impostos, o dinheiro, inclusive, até da própria Previdência. A gente vai conversar também sobre uma espécie de cheque em branco, né? Que o governo federal, os governos federais, desde 94, na verdade, né? Estão se utilizando. Na verdade, é um mecanismo que utiliza recursos do orçamento, né? E utiliza de forma, digamos assim, como bem entende, desrespeitando até o que a Constituição prega, né? Com quantias obrigatórias, por exemplo, percentuais obrigatórios para a saúde, para a educação e para a segurança, por exemplo. É uma cantilena antiga, né? Não é de agora, desde 94, né? Desde 1994, está em vigor no Brasil essa possibilidade de o governo fazer a chamada desvinculação de receitas da União, a DRU, né? Que é uma manobra, esse mecanismo que tem permitido aos governos federais usar 20% de impostos federais, né, que vem de fundos e receita, e acontece que as contribuições sociais, ou seja, os recursos da Previdência, representam a grande maioria desse montante, né, desse dinheiro, cerca de 90%, de acordo com dados do Senado Federal Brasileiro. A medida tem, logicamente, um impacto direto na Previdência Social, que vem sangrando, né, por conta de sucessivas DRUs desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o texto original da reforma da Previdência, né, essa PEC, retira a DRU, né, retira essa possibilidade. A gente vai conversar sobre isso. É por isso que o Fora da Curva de hoje pergunta: o governo quer tirar dinheiro da saúde, da educação? Você já pode, já deve participar, enviando sua pergunta, seus comentários aqui para os nossos entrevistados. Aqui comigo hoje, para falar sobre Previdência, sobre DRU, sobre orçamento, está a Shinaide Mafra, que é advogada trabalhista, advogada de Previdência também, diretora da Associação de Advogados e Advogadas Previdenciaristas de Pernambuco. E Shinaide é vice-presidenta da Comissão de Seguridade e Previdência da OAB. É isso, Shinaide. Muito bom dia, seja bem-vinda. Oi, Adriana, bom dia, ouvintes Fora da Curva. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo falar coisas que não são faladas na mídia convencional. Exatamente. Então vamos tirar todas as dúvidas sem aqui. Sem censura, prazer. Como deve ser numa democracia, né, Shinaide? Também conosco aqui, muito bom dia, professor Paulo Rubens Santiago, docente da Universidade Federal de Pernambuco, mestre em educação, membro da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação. E lembrando, é importante, Paulo Rubens está há muito tempo denunciando, né, os danos causados aí pela DRU, esses desvios todos aí no orçamento. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pela tua presença novamente. Bom dia, Adriana. Bom dia, Shinaide. Bom dia aos nossos ouvintes, a toda a equipe do Fora da Curva. Realmente, esse programa vem num momento muito grave e eu espero que a gente consiga aqui contribuir para que os ouvintes entendam e possam se somar a nós que estamos batalhando para oferecer à população educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, seguridade social universal de qualidade para todos e todas. Massa, vamos lá. Eu queria começar perguntando a ti, Shinaide, né? A gente deu uma definição bem breve na abertura do programa, né, sobre o que é essa desvinculação das receitas da União, como ela funciona, mas é legal que a gente já comece reforçando, né, com os ouvintes, o que ela significa e a relação, principalmente, dela com a Previdência, né, com o tão propalado rombo, né, da Previdência.
Muito boa pergunta, Adriana. É algo realmente difícil. A gente escuta muito DRU, mas a maioria das pessoas não sabe o que é a danada da DRU. A DRU foi um imposto criado, né, lá atrás, já faz muito tempo, e vem passando de governo a governos. E o que é que ela faz? Ela possibilita a retirada de recursos da Previdência Social de uma forma legalizada. Então, o governo legalizou a retirada desse valor da Previdência, que está prorrogada até 2023, pelo texto aí de Michel Temer ainda. De 2016, né? Que foi esse prolongamento. Exatamente. E essa era uma grande discussão quando a gente falava de Previdência Social. Como é que existe déficit se a gente tira a receita da Previdência Social? Como é que são tirados vários bilhões durante E é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Para onde vai esse dinheiro se existe déficit na Previdência Social? E aqui a gente precisa realmente ser justo. O governo, no texto da reforma da Previdência, tirou a DRU. Então, ele verificou que ou não precisa desse dinheiro, ou pode recolher de outra forma. Exatamente. Esse é o perigo. Porque ninguém tira bilhões que estão sendo, né, levados para outros lugares sem a reposição. Exatamente. E aí a gente já entra num ponto aqui recente, que foi a desoneração da folha de pagamento. E a possibilidade da criação da CPMF. Então, ao tempo que ele tira a DRU, ele cria uma forma de rever esse dinheiro. E a desvinculação da folha de pagamento, a desoneração da folha de pagamento é uma possibilidade. Que, ao meu ver, é absurda. Porque o que seria essa desoneração? Só esclarecendo. As empresas contribuem com 20% da sua cota parte para o INSS, para a Previdência. E ele quer tirar os 20%, que já era algo previsto lá no texto inicial, em fevereiro, que era a questão da capitalização. Com a capitalização, as empresas não iam precisar pagar os 20%. E a gente vai até falar daqui a pouco sobre isso, nessa PEC paralela aí que pode trazer o fantasma da capitalização de volta, né? Exatamente. Eu acredito que venha, infelizmente. Então, essa desoneração seria tirar esses 20%, que é a responsabilidade da empresa, para o INSS. E aí a gente volta para a história do falso déficit. Isso. Se a gente está fazendo uma reforma apertada, se a gente está prejudicando a população, se a gente está dificultando o benefício previdenciário, por que eu vou tirar uma cota de 20%? Para facilitar a vida das empresas e dificultar do empregado. Sem dúvida. Então, são muitos contrassensos, né, em tudo que se publica nos textos do governo. Né? Se tira daqui, mas facilita para a empresa. E aperta o empregado, e no final das contas, aperta sempre o empregado, porque o dinheiro está chegando para o governo, pelos impostos, continua chegando. Isso. Né? E a conta para o empregado é que está reduzindo. Exatamente, né? Paulo, é isso. Em bom português, o dinheiro, o governo, na verdade, quer tirar dinheiro de outra forma, aí com essa alteração, com a própria PEC da Previdência e com essa nova aí desoneração agora da folha de pagamento. Explica aí pra gente. Olha, eu acabo de vir de um seminário do Fórum Municipal de Educação do Recife, está acontecendo na Universidade Católica, vim de lá para cá, e a preocupação principal dos professores da rede pública municipal do Recife, das associações, dos sindicatos de professores, é exatamente como ficam as condições de financiamento da educação no meio de tanta confusão, de tantas ações, de tantos ataques, de tantas reformas, que podem nos colocar numa posição muito ruim. Eu quero começar falando da educação. Nós estamos no ano de 2019. A Constituição de 88 completa esse ano 31 anos. Mas são 130 anos de república, desde 1889. Só para o ouvinte ter uma dimensão do tamanho do risco que nós estamos correndo. Nesses 130 anos de república, só em 1934... o Brasil começou a pensar em separar uma parte das suas receitas e colocar na Constituição que aquele percentual deveria ser aplicado em educação. Na época só se falava na obrigatoriedade da educação primária. Isso na década de 30, qual ano, 1934. 34. 4 anos depois da chegada ao poder do ex-presidente Getúlio Vargas. Pois nós levamos, Adriana, de 34 a 88, 54 anos, para a gente chegar em 1988 e colocar que a União tem que separar 18% da sua receita de impostos, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que separar pelo menos 25% das suas receitas para fazer duas coisas: valorização dos profissionais da educação e manutenção e desenvolvimento do ensino. A União responsável pelas universidades, pelo ensino federal tecnológico, os estados pela educação fundamental e hoje pelo ensino médio, e os municípios têm a maior responsabilidade de receber a criança nas creches de 0 a 3 anos, na educação infantil aos 4 e 5 anos e levá-las até terminar o 9º ano do ensino fundamental aos 14 anos. Por isso é que nós temos
recursos vinculados, recursos amarrados, recursos garantidos, no mínimo, para poder financiar a manutenção e desenvolvimento do ensino e para poder valorizar os profissionais da educação. O que está acontecendo? Há 3 anos, o governo federal resolveu implantar um novo regime fiscal, com a emenda constitucional 95. E aí resolveu dizer o seguinte: daqui para frente, tudo vai ser diferente. Nós não vamos mais aumentar o investimento de acordo com as necessidades, mas de um ano para outro, eu só posso colocar mais dinheiro em educação, saúde, seguridade, habitação, segurança, infraestrutura, de acordo com a inflação do ano anterior. Ora, ninguém quer uma inflação alta. Então, se você diminui a inflação, você vai estar diminuindo os recursos que deveriam ser aplicados nas áreas sociais. Mas aí existe uma armadilha. Nessa emenda constitucional 95, a PEC da morte, né? A PEC da morte. O governo aperta, controla, congela os gastos sociais, mas ele solta o pitbull na rua. Quem é o pitbull? A despesa financeira com a dívida pública. As dívidas. Ora, como é que você tem um novo regime fiscal e naquilo que o povo mais precisa, saúde, educação, proteção social, habitação, básico, né? Saneamento, você corta, mesmo que a arrecadação cresça, mesmo que o PIB cresça, você não pode utilizar o crescimento do bolo para distribuir o bolo. Você só vai distribuir uma fatia do tamanho da inflação do ano anterior. Então você vai piorar os serviços públicos. Você vai piorar o acesso da população à saúde, educação, saneamento, habitação, etc. Por outro lado, você entrega a maior parte do bolo para a classe rica, que aplica o seu dinheiro para render juros no Tesouro Nacional. E agora, como essa conta não está chegando, nem para a classe rica que quer mais e mais e mais, o governo ameaça retirar da Constituição essa luta de 54 anos, que foi um percentual para a saúde, um percentual para a educação, para a União, Estados e municípios. Esse é o maior risco, é a maior ameaça que nós temos. Aí você me pergunta, mas como é que na proposta de reforma da Previdência ele acaba com aquela retenção de 20% que virou 30%, acaba com a DRU? Porque com a emenda constitucional 95 e com o dinheiro que as estatais e o BNDES estão passando para o Tesouro Nacional, ele não precisa mais da DRU. Ora, só em 2017, uma parcela, 2018, 3 parcelas, sabe quanto foi que o BNDES de lucro repassou para o Tesouro Nacional? 140 bilhões. Isso dava para, num ano, você dobrar o orçamento do SUS no Brasil. Um ano. Quer dizer, o BNDES dá lucro, quem empresta e tem recebíveis, e esse lucro não volta para a saúde, para a educação, para a estrada, rodovia. Está indo para a dívida financeira quando você acumula em quem já tem. Então, nós da educação, nós da saúde, estamos nos mobilizando, estamos defendendo a universidade pública, estamos defendendo a escola pública, porque o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é desvio de arrecadação pela influência de grupos poderosos que querem levar receita para os seus negócios, para a sua acumulação de capital, em detrimento do financiamento do bem-estar da nossa população. Ainda falando do financiamento para a educação pública, a gente precisa lembrar, os ouvintes, certamente todos se lembram, que nós perdemos uma grande fonte de financiamento para a educação, que eram os royalties do pré-sal. Perdemos esse montante, importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer nação, coisa que a Noruega muito bem faz, né? E investe seus royalties de petróleo no que deve investir, saúde e educação para a população. E aí a gente tem que fazer também algumas relações, né, Schneid, com outros projetos que andam em paralelo, e falando em paralelo, a própria PEC paralela, né, que vem caminhando aí junto com a PEC maior da reforma da Previdência, que a gente encontra também essas possibilidades de mais perdas para os trabalhadores, como você falava anteriormente, né? Porque na PEC paralela, que está correndo aí no Senado também, né, junto com a PEC maior da reforma da Previdência, a gente tem essa possibilidade de a capitalização via seu regime, né, previdenciário, e também que os estados e municípios podem vir a entrar, né, os servidores. Queria que vocês dois explicassem mais ou menos o que é possível aí com essa PEC paralela, que se chamam de PECinha, mas parece que o estrago tende a ser grande. Não é PEC nem PECinha, é um pecado. É um pecado, boa, massa. Pois é, realmente a PEC paralela, que era algo que a gente já esperava desde o começo, foi que a gente conversou aqui no começo da nossa entrevista. Lançou-se um projeto em fevereiro, que era um projeto pesadíssimo. Depois, esse texto original aí, né? O texto original. Começaram-se, né, entre aspas, os alívios da PEC. Foi para o Senado, o senador Tasso deu uma amenizada. E aí, o maior empresário brasileiro, né? Sim, milionário, né? Diz que é a maior fortuna do Senado.
e A deu uma raposa no aliviada, galinheiro. passou-se, né, de bondoso nessa situação, ouviu vários professores de direito previdenciário, né, aquilo meio que... Houve várias audições, né? Audiências públicas. Né, meio que aliviaram, ele liberou o texto e aí liberou junto com o texto dele a PEC paralela. Que era o que todo mundo já estava... Na calada da noite. Exatamente. Então, já fez, ele já diz na exposição de motivos do texto dele que saiu do Senado, dizendo que a intenção é que essa PEC paralela seja aprovada coladinha, né? Casada, né? Venda casada. Exatamente. Como aconteceu lá em 2003, com as emendas constitucionais. Então, a ideia dele é que passe uma e passe a outra. Para não haver discussão. Isso, exatamente. Tempo de mobilização. Exatamente. E a ideia é que tenha estados e municípios. E o que é que vai acontecer com os estados e municípios? Eles vão entrar e vão se adequar integralmente ao texto que é para o servidor público federal. Então, eles não vão ter a opção de fazer uma reforma da Previdência adequada ao Estado e município. Vai ser igual. Vai ser o mesmo agente servidor público. Isso, exatamente. Então, é esse o principal objetivo. Ele inclui também na PEC paralela alguns pontos vantajosos, como a questão da criança, que eu sinceramente não acho que tenha a ver com o texto da PEC, da reforma da Previdência. Óbvio, como é essa história? Conta ele coloca isso, né? no texto que saiu do Senado, explicando que existe uma pobreza muito grande, que 40% da população infantil se encontra em estado de miserabilidade. Ok, mas isso não tem nada a ver com a Seguridade Social. É uma outra verba, e aqui a gente está falando de destinação correta de verba, que deve ser destinada para essas crianças em situação de pobreza, e não o texto da reforma da Previdência. Sim, ele está trocando alhos por bugalhos aí, misturando as histórias, né? Para confundir. Em bom português é exatamente isso. Para misturar e para tentar amenizar alguma coisa, de repente joga aqui para ver se as pessoas se confundem a opinião pública. Sim. Acho que no final das contas... E são todas as notícias, são as alterações, todo mundo fica confuso mesmo, é natural, né? Que aconteça esse excesso a essa poluição da informação e a gente não se informe no final das contas. Uma coisa, né? Que você falou aí é importante, é a questão da capitalização. Apesar de não constar na PEC 133, que é a PEC paralela, o ministro Paulo Guedes continua insistindo que ele quer a capitalização. Isso. E eu acredito que isso vá, de fato, passar. Porque quando se começa a falar em desoneração da folha de pagamento para que as empresas não paguem os 20%, qual é a fórmula? Sim, de onde vai vir esse dinheiro, né, agora? Sim, tem que ser a capitalização. Para que eles deixem de pagar, eu preciso capitalizar. E a poupança voltaria a ser o previsto lá em fevereiro. Ou seja, o empregado contribui somente com a sua cota à parte. Para fundos privados. Para fundos privados. Então, eu acredito que todo esse zum desde fevereiro vai culminar no que eles estavam, de fato, planejando. Que é empurrar água abaixo a capitalização. O Paulo estava me mostrando aqui um texto que ele... E eu tinha lido esse texto ontem, né? Paulo Rubem falou nas redes sociais dele sobre Tasso Gereissati, né? Empresário, senador, que é relator da reforma da Previdência. Vai ser ele também o relator da PEC paralela? Sim. Ele também, né? Tá com essa venda casada aí. Ele, segundo o Tasso Gereissati, a reforma seria necessária, né? A reforma da Previdência seria necessária porque o governo tem muito pouco para investir, né? Só 19 bilhões. E aí Paulo vai mostrar aí a falácia dessa afirmação aí do senador Tasso Gereissati. Eu hoje de manhã achei que era importante colocar essa fala no meu perfil no Instagram, professor Paulo Rubem Santiago, para que as pessoas reflitam como é fácil você manipular as contas, né? A matemática, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão são cálculos simples, né? Muitas pessoas trabalham, mesmo que não puderam estudar, mas sabem passar troco, sabem fazer conta, comprar, fazer um cálculo de uma obra. Então, é muito fácil você manipular. Quando o senador Tasso Gereissati diz que de um orçamento de mais de 1 trilhão de arrecadação, o governo federal só tem 19 bilhões, ele não está dizendo absolutamente nada, porque ele não explica por que só sobram 19 bilhões. O ouvinte pensa que só sobram 19 bilhões porque tem muita despesa sendo paga pela Previdência. Aí eu disse o quê no meu perfil no Instagram? Ele deu um tiro no alvo errado. Porque ele está atirando os benefícios sociais e quer fazer uma reforma para aumentar a verba de investimento, mas ele não atira, ele não denuncia a despesa estúpida que só para esse ano de 2020... vai chegar a 1 trilhão 230 bilhões só com a amortização da dívida. Não é pagamento de juro. Pagamento de juro é mais de 350 bilhões. É a amortização, que é o quê? Remédio, quando vence, está no prazo de validade, você joga fora. Título público, quando chega no prazo de validade, o governo tem que pagar o valor integral. O governo tem que pagar o valor integral. Sabe quanto era isso em 2018? Menos de 500 bilhões. Então, nós estamos trabalhando, recolhendo impostos e contribuições, para dar para quem já tem muito.
tem tanto que bota para render a juros. Então o senador Tasso Gereissati é mais um dos políticos, deputados, senadores, é mais um destes que vão para os meios de comunicação mentir para a população, fraudar as contas públicas e não acontece nada. Não acontece nada. Se um cidadão comum fraudar a Receita Federal, ele pode ser preso pela Polícia Federal. Se um comerciante qualquer fraudar a Secretaria da Fazenda, pode ser preso por sonegação fiscal. Mas o senador da República, que é um dos maiores empresários do Brasil, mente descaradamente e não acontece nada. Então o que a gente vem fazendo é dizer exatamente que todas as contas têm que ser abertas. Contas abertas, é até o nome de um portal lá de Brasília. Quando eu digo contas abertas, eu tenho que saber quanto é que se gasta com pensões, aposentadorias, quanto é que se gasta com assistência social, BPC, crianças com necessidades especiais, pessoas em situação de risco, e quanto é que o governo transfere da riqueza do país para quem já tem muito. O Brasil é o país em que 1% dos mais ricos tem quase 60% da riqueza. Então, como é que eu posso tirar da saúde, da educação, da aposentadoria, da trabalhadora rural, para fazer uma conta que vai para quem? Qual é o objetivo do novo regime fiscal? Qual é o objetivo final da reforma da Previdência? Eles mesmos estão dizendo. É uma economia de 1 trilhão e 100, é uma economia de 1 trilhão, é uma economia de 900 bilhões. Ora, quem faz economia bota o dinheiro aonde? Está fazendo economia para quê? É para zerar o déficit do saneamento no Brasil? Não. É para conseguir uma casa para cada trabalhador sem casa, sem teto? Não. Eles querem fazer uma economia porque a conta da dívida, Adriana, está estupidamente explosiva. A ex-presidenta Dilma, quando saiu em 2016, a dívida era 56% da riqueza. O último relatório publicado para esse ano, segundo o Fundo Monetário Internacional, essa dívida chega a 90% da riqueza. Ora, quem é que... todo o país. Que ferida braba da gota serena é essa que está tirando a riqueza do Brasil para colocar na mão dos mais ricos? Agora, só acontece isso porque o governo é conivente. Ora, o Paulo Guedes sempre ganhou dinheiro, pagou suas contas, viajou, comprou patrimônio, vivendo do dinheiro do sistema financeiro. Então ele está na prática trabalhando para tirar o patrimônio da sociedade. Ele disse essa semana que quer privatizar tudo. Ele fez uma fala na Federação do Comércio de São Paulo, foi aplaudido de pé. Eu queria ver ele fazer essa fala numa porta de uma fábrica lá em Goiânia, num assentamento dos sem terra, numa favela do Recife embaixo de uma barreira para cair no inverno. Mas eles gostam de falar para empresário, porque os empresários têm, na sua maioria, essa visão de que o Estado não presta. Ora, o Estado não presta, mas eles dependem do Estado. Eles dependem do Banco do Brasil. Eles dependem da Caixa Econômica para financiar a habitação. Cada vez mais, né? Eles dependem de negociar a Receita Federal as suas dívidas de sonegação fiscal. Então o Estado é ruim quando é a favor dos pobres. Isso. Quando é a meu favor, o Estado é massa. Ótimo, o Estado é uma maravilha. Então nós temos que combater sim, porque a nossa Constituição de 88 não foi concluída. A gente tem déficit habitacional, a gente tem déficit no SUS, a gente tem déficit na educação, a gente tem déficit na habitação. Vejam o Recife. As últimas chuvas na região metropolitana, quantas pessoas morreram? Porque moravam em cima ou embaixo das barreiras. E alguém mora em cima e embaixo de barreira porque acha bonito? É um visual massa, eu vou lá tirar uma foto, fazer um cartão postal. Mora por necessidade, por precariedade. E você tem uma lei que diz, todos têm que ter direito à habitação com interesse social. Então, nós estamos denunciando a manipulação das contas, nós estamos dizendo que reformas podem ser feitas, mas para melhorar a vida do povo e não para tirar a riqueza do país para quem já tem riqueza. Bancos, grupos econômicos, grandes empreiteiras, grandes empresários. E essa reforma não é PEC nem pequinha, é um pecado de assustar o Papa que está lá no Vaticano, porque ela é perversa. Ela vai trazer mais prejuízos e quem vai ganhar com a capitalização? Os bancos. Ora, você vai deixar o seu dinheiro no banco. Ele vai pagar você um valor, mas ele vai emprestar por muito mais. Então, no final, você faz uma poupança para se aposentar, mas você está financiando a poupança do dono do banco, dos sócios do banco, dos banqueiros, que já tem muito nesse país. E são poucos bancos que concentram 85% do crédito. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Acabou. 85% do crédito na mão de 5 bancos. Nos Estados Unidos, são 5 mil bancos. Então, você não fica caindo nas armadilhas. Então, o que esse governo quer é liquidar com a Previdência Pública. O que esse governo quer é sucatear a Seguridade Social para jogar as pessoas para privatização. Privatiza a Previdência, volta a pagar plano de saúde, porque o SUS sem dinheiro vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E se um banco desse fale junto à sua Previdência, né? Seu dinheirinho que estava lá. Schneid e Paulo, a campanha publicitária, né, do governo federal bastante cara, inclusive, né? Para
passar a reforma trabalhista antes e agora para a reforma previdenciária, ela trabalha com algumas falácias, né, e com alguns jogos de palavras que muitas vezes as pessoas podem cair. A principal falácia que a gente discutiu bastante aqui com o Schneider, inclusive com o Paulo Rubem também em programas anteriores, é o tal rombo da Previdência, né? Outra falácia em relação aos privilégios, né? A nova Previdência vai combater privilégios. Em relação à reforma trabalhista, a falácia maior, que inclusive já está comprovada com números, queria criar novos postos de trabalho e, na verdade, o que criou foi uma grande precarização e não criou posto de trabalho nenhum, né? Eu queria que a gente discutisse sobre esses engodos que a gente está escutando e está sendo, infelizmente, reverberado pela mídia corporativa. Excelente, Adriana. O professor Paulo também falou aí de pontos que eu tinha destacado aqui no relatório do Tasso Gereissati. Eu adoro ler esses textos, porque você lê e você termina... Você fica até sensibilizada, achando que tem algo ali verdadeiro, porque é tão bem escrito. A retórica é boa, né? Você pensa que está no Vaticano, só vê santo. Porque é tudo tão convincente que pro leigo parece que a reforma é de fato necessária. E aqui eu trago um trecho bem interessante, né? Abre aspas, aqui foi o senador Tasso quem escreveu, que ele coloca: há quase 31 anos assinamos a Constituição. Agora vamos decidir. Ela vai de fato ser a Carta Cidadã ou vai ser uma carta previdenciária? Vamos buscar assegurar as promessas de 88 ou o Estado apenas vai ser personificado em agências do INSS e pagamentos a servidores públicos? Ele vai e fala da taxa de pobreza e no final ele bota: é forçoso concluir. Inconstitucional é não reformar. Meu Deus. Isso é apenas alguns dos trechos que tem lá no relatório do Tasso Gereissati. Então é muita mentira junto. É muito absurdo. Dita de maneira bem bonita, né? E as pessoas estão acreditando, as pessoas estão achando que precisam, de fato, trabalhar até os 65 anos. Que aumentar a idade da mulher de 60 para 62 é uma besteira. Bobagem. Mas que besteira, 2 anos a mais não vai repercutir. Óbvio que vai repercutir, a gente já conversou aqui. O acesso da mulher ao trabalho é difícil, a manutenção da mulher no emprego... Tudo para a mulher é mais difícil, tudo. E as pessoas acham que não existe essa diferença social. A gente discutiu aqui profundamente. Então, vamos, amigos, pegar os trabalhos que a gente faz, nossas jornadas duplas e triplas. Quando vocês começarem a fazer isso, a gente discute, né? As pessoas acham... sobre o nosso privilégio. Né, que porque a gente está em 2019, não existe mais diferença de salário entre homem e mulher. Mas é óbvio que existe, isso é nítido, não precisa... Eu trouxe estudos aqui do PNAD, que é o IBGE, do ano passado, mostrando que a mulher ganha cerca de 30% a menos que o homem. Então, são estudos do próprio governo. E por que aumentar mais 2 anos? Se a mulher mal consegue chegar aos 60, se ela mal consegue 15 anos de tempo de contribuição para aposentar por idade aos 60. Então, são muitas mentiras muito bem contadas. Realmente é muito investimento, é muita propaganda, é muito marketing, é muita imprensa a favor e é difícil para o leigo desvencilhar essas informações da realidade fática. Você falou aí também da reforma da Previdência. E esses dias eu fui questionada por um aluno. Professora, como é que eu faço para recolher a Previdência Social do trabalhador intermitente? Não faz. Por quê? Porque a medida provisória 808 caiu, caducou. A gente conversou aqui também sobre isso. E o trabalhador intermitente faz como? Não faz. Não faz, não contribui. Não contribui. Ele virou um ser anômalo dentro da Previdência Social. Inclusive, muitas vezes, a gente já falou várias vezes daqui também, recebendo menos que um salário mínimo. Muito menos, muito menos. Então, a pessoa que chegou no final do mês e ganhou R$500, ele não tem o mínimo, que seria 998, para contribuir para a Previdência. Faz como? Não é assegurado, não tem auxílio-doença, não vai se aposentar e por aí vai se prorrogando. E tem muita gente contratando no trabalho intermitente e esse pessoal está ficando à margem da sociedade. E um dia vão achar que tem direito à aposentadoria, né? E vão lá no INSS e vão se surpreender com o fato de que não tem. Porque não tiveram condição, recurso mínimo para poder contribuir. Gente, o Fora da Curva de hoje pergunta se o governo federal quer tirar ainda mais dinheiro da saúde, da educação, da segurança. No estúdio a gente conversa com Schneider Mafra, que é advogada e professora também, sempre eu esqueço dessa sua nova faceta. Advogada trabalhista, previdenciária, diretora da Associação de Advogados Previdenciaristas de Pernambuco e também ela é vice-presidenta da Comissão, né, de Seguridade e Previdência da OAB. Também estamos com o professor Paulo Rubem Santiago, docente da UFPE, mestre em Educação, membro da Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento em Educação. A gente vai para um intervalo bem rápido e voltamos já aqui pelas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública.
Universitária FM 99.9. Trocando em Miúdos, a música de Francis Raime. Série especial em 5 episódios que contam a trajetória de um dos compositores mais versáteis da nossa música. Você começa a acompanhar a partir do dia 25, toda quarta, na faixa das 20 horas aqui, da Universitária FM. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fora da Curva está de volta ao vivo, falando sobre desvios de orçamento, reforma da Previdência, financiamento da educação, da saúde. Eu sou Adriana Santana e você pode enviar suas dúvidas aqui pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também por todas as nossas redes. A gente conversa com Sinaide Mafra, advogada trabalhista, também com o professor Paulo Rubens Santiago. E eu vou chamar agora a Larissa Rocha, nossa estudante de jornalismo, que traz uma notícia. Uma notícia, é isso, Lari? Depois a gente chama a Guilherme para falar sobre outra notícia. Diga aí. Bom dia, querida. Bom dia, ouvintes. Nessa sexta-feira, 20 de setembro, a CUT e demais centrais sindicais estarão nas ruas para defender a aposentadoria, empregos e direitos trabalhistas tudo que a gente fala hoje. E o meio ambiente, que também está sendo uma pauta mundial, que também está levando muitas pessoas às ruas. Aí, em Pernambuco, o ato vai acontecer no Recife, na Praça do Derby, às 14 horas. 2 da tarde, daqui a pouco. 2 da tarde, daqui a pouco, e conta com a presença dos ouvintes. Ótimo, vamos lá. Ótimo a mobilização. Triste os motivos, né? Infelizmente. Guilherme, podemos chamá-lo? Guilherme Falcão. Depois que ele tá apurando aqui. No Fora da Curva a gente apura. A gente não diz as coisas sem saber, não. Daqui a pouco o Guilherme Falcão volta. Gente, tem umas... Deixa eu ver se tem questionamentos aqui de ouvintes. Tem bastante. Tem uma pergunta aqui para Paulo. Elton Silva. Paulo, você prefere, como se fosse questão de preferência, né? Você prefere a administração de fundos previdenciários feitos por bancos privados ou por políticos de sua verve? Ih, menino, O quê? Que coisa feia. Por políticos de sua verve. Ah, se todos os políticos tivessem a verve de Paulo Rubem. Que retiraram 58 bilhões dos fundos Postales, Petros, Funcef e Previ. Valor este que seria suficiente para manter nossa UFPE por 38 anos seguidos. Danou-se. Bom, ele pode até ter segurança na informação que ele está compartilhando acerca do desvio dos fundos de previdência. Mas ele está cometendo um mico-arretado em generalizar e acusar uma pessoa que ele não conhece de praticar a mesma prática criminosa de desvio de recursos de fundo de previdência. Passível até a processo, se ele não sabe, aí. Eu acho que é bom se ele frequentar a internet. Eu fui deputado federal da Comissão de Seguridade Social e eu propus uma emenda constitucional há 8 anos para retirar a incidência do desvio de dinheiro da Seguridade Social. Eu fui deputado titular da CPI da dívida pública, ou seja, eu estava de um lado, do outro lado estavam o Bradesco, Itaú, Santander, os grandes bancos e o Banco Central no governo Dilma. Então ele tem todo o direito de questionar o desvio dos bancos, o desvio dos fundos de previdência, mas não de me colocar, eu não sou farinha desse mesmo saco. Eu posso ser farinha de um outro tipo de pão, de um outro tipo de macarrão, de um outro tipo de pizza, crepe, mas desse mesmo saco não. Acho que ele está errado e ele tem que se desculpar ou pelo menos corrigir o erro que ele cometeu. Sem dúvida. Também aqui saudando o ouvinte Adriano Bezerra, ele diz assim, por falar em verba da educação, infelizmente, ele está dizendo aqui que uma faculdade no interior paulista desviou 500 milhões dos contratos dos fiéis. Isso é muito grave, isso é muito sério. Desde quando a gente votou o Plano Nacional de Educação, que a gente dizia recurso público deve ir
para a escola pública e para a universidade pública. E o que aconteceu? O ProUni e o FIES, que são recursos públicos, renúncia fiscal ou financiamento para crescimento de faculdades e universidades privadas, ele terminou virando uma bola de neve, virou uma máquina sem controle. E aí muitas faculdades estão sendo investigadas, alguns centros universitários, porque começaram a fraudar as listas de alunos matriculados para com isso receber recursos. Essa denúncia eu li, compartilhei ontem, ela é muito grave. Inclusive o diretor desta faculdade, que não é uma, é um grupo em São Paulo, está preso, ele está preso e ele conseguiu se espalhar, se eu posso dizer assim, durante um período muito curto. Foi no período de gestão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Mendonça Filho, que já deu suas explicações. Agora quem vai conduzir a investigação é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Por que a gente defende dinheiro público para a escola pública? Porque o Brasil não zerou a sua conta, o Brasil não fechou o dever de casa. A gente ainda tem crianças fora da escola, jovens que não terminam o ensino médio, tem a população nem estuda, nem trabalha. E a grande ferramenta para você colocar todos dentro da escola é a escola pública, a escola universal. A escola de tempo integral, que Anísio Teixeira defendia em 1946. Então nós estamos muito atrasados. E aí quando a gente olha para o Plano Nacional de Educação, eu estou em 2019. Em 2016, eu já devia ter posto todas as crianças de 4 e 5 anos na escola. Há 3 anos, eu já devia garantir matrícula em creche para 50% das crianças desse Brasil. Então, se você olha para o Recife, que é 1.600.000 habitantes, onde é que mora a maioria da população do Recife? Eu não preciso nem piscar o olho. Ibura, Jordão, Casa Amarela, Brasília Teimosa, nos bairros populares. Essa população pode pagar 500 pau, 500 reais, 200 reais para botar o filho numa creche? Não pode. Ela precisa de uma creche pública. Ela pode colocar seu filho numa escola particular ganhando salário mínimo? Não pode. Então a criança com 4 anos, 5 anos, desde 2016, já era para estar 100% das nossas crianças estudando na educação infantil e escola pública. Ora, se eu corto a verba que vai para a educação pública, se eu transfiro a riqueza do país para quem já tem muito, eu estou precarizando, eu estou aumentando a desigualdade. Porque todo estudioso sabe que se a criança começa mais cedo na escola e outra criança só entra na escola com 6, 7 anos, já acumula uma diferença favorável a quem começou a estudar mais cedo. Tem melhor desempenho na educação infantil, na primeira série do ensino fundamental, até concluir o ensino médio e chegar numa universidade. Então, isso é óbvio, tem estudo, tem pesquisa, tem pessoas dedicadas que estão mostrando quais são os caminhos. Esse governo de Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o ministro Weintraub, estão caminhando numa outra direção. Um ministro que vai e diz que quer privatizar tudo, não vai sobrar nada. Um ministro que quer entregar as universidades para organizações sociais e não apresenta um relatório de desempenho, que quer que a universidade vá financiar pesquisa dependendo de fundo financeiro privado e não faz um balanço desses fundos, como é que eles atuam, com que tempo eles têm lucro, o que eles fazem, ou seja, é um desmonte da universidade pública. E amanhã você vai ter uma universidade que vai fechar, porque não tem mais concurso, não tem mais financiamento, e uma universidade que vai caminhar sem concurso, sem financiamento, dependendo das empresas, da boa vontade dos empresários. Nenhum país decente fez isso em nenhum lugar do mundo. Nenhum. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a desvinculação da folha de pagamento que o Schneid comentou no início, mas antes eu vou chamar agora sim Guilherme Falcão, nosso estagiário, nosso bolsista de Sociologia / Jornalismo. É um ninja. Ele total, ainda tem literatura aí no meio também, história, alemão, tem um monte de coisa aí. Diga aí, Guilherme, a notícia que você tem pra gente. É uma boa notícia essa, não é? É. Você dizer mais ou menos, vamos ver se é mesmo. Mas diga aí, bom dia. Termina sendo uma reversão de uma causa é uma triste, exatamente, né? É verdade. Pois é. Amanhã, lá em Paris, um pouco distante, mas quem sabe perto, nunca sabe quem é que tá nos ouvindo, né? É verdade, somos no mundo, né, agora, por streaming. Pois é, amanhã, lá em Paris, coisa chique começar assim, às 3h15, amanhã em Paris e a gente aqui em Santa Amaro. Às 3h15, no horário de lá, no horário aqui de Brasília, 10h15, ou seja, amanhã, dia 21 de setembro, vai acontecer uma inauguração a um jardim que vai ser destinado a Marielle. Destinado não, né? Que vai ser um jardim... Uma homenagem, né? Que vai ser seguido de homenagem a ela e tal, um jardim suspenso, que fica lá em cima de uma estação de metrô, lá em Paris. E eu acho que um dos pontos altos que vai ter na noite, lá na tarde, vai ser uma carta que Mônica Benício, infelizmente, não vai poder estar presente lá, apesar de boa parte da família de Marielle estar presente. É isso, a esposa dela. Ela enviou uma carta e a carta tá mais ou menos assim: que esse jardim aqui em Paris
seja símbolo da primavera da revolução que segue em curso e não poderá mais ser detida. Em outro momento da carta ela fala: esse jardim é um chamado para a resistência contra as forças da brutalidade e do ódio. Que seja, Enfim, né? Vai ser realmente um evento bastante importante, significativo para a gente. Só lembrando aos ouvintes, mas certamente todos sabem, se lembram, mas é importante que a gente reforce. A vereadora Marielle Franco foi barbaramente assassinada e ainda não temos nenhum solucionamento, digamos assim, né, do crime. O crime continua impune, obviamente assassinada por motivações, obviamente, políticas, Sim. né? Só mais uma coisa. Mônica Por favor, esteve aqui em abril, no Abril pro Rock, e aí eu tive o prazer de estar presente lá. E se tem um mote que ela estava instigando para que a gente repetisse, era mudar um pouco a relação de Marielle presente para Marielle Justiça. Sem dúvida, sem dúvida. Então, sempre depois do nome de Marielle, a gente sempre é importante... Justiça. Evocar. Evoquemos, Marielle Justiça. Justiça. Muito obrigada, Gui. Este foi Guilherme Falcão, jornalista / sociólogo aqui por Fora da Curva. Sinaide, você falava, né, do início do programa sobre essa nova forma aí de desvio, a gente pode falar assim, desvio do orçamento público, que é essa tentativa aí de desvincular grana da folha de pagamento dos servidores, é isso? Do servidor não, de todo mundo, né? Do INSS. Conta aí o que danado é isso, pelo amor de Deus. Na realidade, seria... Mas essa sangria aí. Na realidade, Adriana, seria a desoneração da folha de pagamento, que é aquele percentual de 20% que as empresas pagam para o INSS, né? A sua cota parte para a contribuição, porque a gente tem a cota do empregado e a cota do empregador. Sim, que hoje é 20%. Que hoje é 20%. Só uma parte, com a reforma da Previdência, o texto, ele muda para como? Permanece os 20%? Permanece os 20%. Na realidade, essa alteração das alíquotas não existiu, certo? Ficou igual. Isso. Certo. A cota do empregador, né? A cota do empregado, ela deu uma aliviadazinha. De 8%, caiu 7,5%. Ele foi fazendo uns ajustes para fazer jus ao que ele diz da justiça com a reforma. Então, quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, tanto é que ele aumentou as alíquotas dos servidores públicos, certo? Quem ganha mais é ótimo, né? Servidor público ganha mais. Sem dizer quem são, né? Os servidores que ganham mais. Eu quero... Adriana e Paulo. Eu ainda não conheci. Lá na universidade não tem nada. Segundo o texto do governo, lá na exposição do Motivos, o rico no Brasil é aquele que ganha R$ 2.231. Tá, entendi. Então, por esse parâmetro, entendi. Né? Então, o servidor público que ganha 5 é milionário, né? O dobro da grande maioria da população. Mas tergiversei e te atrapalhei aí sobre essa desoneração. Então, seria 20% da folha de pagamento que as empresas deixariam de pagar. É mais um argumento também do Paulo Guedes na tentativa de geração de emprego, porque na hora que eu tiro custo da empresa, em tese, a gente geraria emprego, que a gente já sabe que não é esse o caminho. E aí, esses 20% estariam vinculados a duas possibilidades. Uma, a reforma tributária, não tem nada certo. E outra, a gente lembra da carteira verde e amarela, que vem sendo a bandeira do governo desde o começo. Então, a gente não sabe ainda para onde iria esse dinheiro. Exatamente. Se as pessoas que forem contratadas pela carteira verde e amarela, o empregador não vai ter o recolhimento dos 20%, consequentemente, essa pessoa vai ter um contrato mais precário. Sem dúvida. Porque não vai ter contribuição de 20%. Como é que ela vai ficar com relação à Previdência Social? Como é que vai ser a Previdência, né? Para recolher. Então, se já é pouco. É tudo assim, muito solto e tudo muito jogado de uma vez só. Então, são várias informações e depois a gente vai pegando o que é que vai acontecer. E volta a ideia da carteira verde e amarela, que estava bem escondidinha. Essas duas medidas aí, elas estão vinculadas à PEC paralela ou não? Entrariam por decreto, alguma coisa assim? Isso. Ainda não tem definição. Não está no texto da PEC paralela. Pode até entrar, mas não está no texto da PEC paralela. Mas está sendo aventada pela equipe econômica do governo, é isso, né? Paulo Guedes quer aliviar esses 20% das empresas de todo jeito. Que era o projeto inicial da reforma da Previdência. Sim, no texto original, né? É mais do mesmo, na realidade. E tudo acaba voltando por outras vias, né? Você desafoga de um canto, mas entra por outro, arrostando ainda mais o trabalhador. Que é um contrassenso, como a gente vem conversando. Se a gente está apertando a reforma da Previdência, aumentando a idade, aumentando o tempo de contribuição, por que eu vou tirar 20% de contribuição previdenciária? Sim. Tem uma coisa que é muito séria, que a gente discutiu muito, tanto no período do governo Temer, como também a gente já discutia isso na primeira proposta de reforma da Previdência do governo do ex-presidente Lula, em 2003, que é você separar a Previdência. É um erro separar a Previdência de Seguridade Social, mas é um erro maior você separar a Previdência da política econômica. Eu estou aqui em mãos com um artigo, uma entrevista publicada agora no dia 10 de setembro, no jornal Estado de São Paulo,
do professor Antônio Corrêa de Lacerda, ele é diretor da Faculdade de Economia da Católica lá de São Paulo, da PUC, e diz o seguinte: estagnação industrial já dura uma década. Enquanto a média mundial, nos países que têm economia desenvolvida, é de 16% da participação da indústria na riqueza, o Brasil caiu para 10%. Já chegamos a quanto, Paulo? Já chegamos a quase 24%. Caramba. No momento em que a industrialização era o carro-chefe do crescimento econômico do Brasil. Nós estamos próximos de 10%. E outra coisa gravíssima, nós estamos longe do México, que é 17%, e da Coreia, que é 27%. Além disso, o Brasil está exportando cada vez mais produtos com menos desenvolvimento tecnológico. Isso significa que se a gente não abrir o olho e não reverter a política econômica para dar prioridade ao investimento, ao pleno emprego e à produção, a gente vai voltar a ser o país que fomos na colônia. A gente vai exportar produto primário. Dependente, né? Vai exportar minério, vai exportar petróleo, vai exportar produtos agrícolas, quando os outros países dão preferência à ciência, tecnologia, pesquisa, educação, qualificação do trabalho e uma política permanente de incentivo ao emprego. Então, em todos os lugares, estão empurrando o Brasil de ladeira abaixo. Quando você chega e diz que vai privatizar todas as estatais, sem nenhuma justificativa técnica, estratégica, econômica, e se você privatizar as grandes, quem vai comprar é o capital estrangeiro, na hora que esse capital obtiver lucro, vai embora. E vai embora sem recolher imposto de renda, porque o Fernando Henrique Cardoso deixou de cobrar imposto de renda na remessa de lucro. Então, é um conjunto de atos criminosos contra a economia, contra a soberania, contra o pleno emprego, contra a capacidade do Brasil investir para se desenvolver, querendo transformar o Brasil, retroceder, deixa de ser república independente, deixa de ser república, volta a ser império, volta a ser colônia. Em benefício de quem? Dos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Então é preciso que as pessoas procurem as informações corretas. A gente tem muita gente no Brasil estudando, publicando, analisando gráficos, tabelas, dizendo, está errado, não é assim. Esse ministro acabou de mentir numa entrevista que deu. Eu lembro que na época da reforma da Previdência do governo de Temer, eu assisti pessoas do governo dizer que o governo gastava 50% das suas receitas com a Previdência Social. E não acontecia nada. As pessoas mentem de uma forma criminosa, manipulam os dados, como agora se descobriu pelas planilhas, que houve manipulação das informações previdenciárias para justificar a reforma, e ninguém é denunciado pelo Ministério Público, ninguém vai responder inquérito por crime contra a informação, crime contra a ética pública, ou seja, isso tem que acabar no Brasil. A democracia, ela é igual para todos, e ela não pode ser uma para o poder econômico e outra para o cidadão comum, para o trabalhador, para o desempregado, para o ambulante, para o favelado, para o camelô da Conde da Boa Vista. Por isso é que a gente tem defendido. Nós temos que denunciar esse modelo econômico. Esse modelo econômico, ele tira mais recursos de quem pode menos e ele está devolvendo para quem tem mais. É uma dupla safadeza fiscal, é uma dupla brutalidade. Eu tiro mais da dona de casa, que recebe um salário mínimo e gasta com a feira, com o aluguel, com a água, com a luz, e na hora de pagar, eu pago mais para quem já tem riqueza. Ora, você tem no próximo ano 415 bilhões para pagar de juros, quando há 2 anos foram 228 bilhões, você tem no próximo ano, só do vencimento dos títulos da dívida, 1 trilhão 230 bilhões. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Vai pagar quem precisa do SUS e não tem. A dona de casa do Ibura, que era para ter o filho na creche, já 50% matriculado e não tem creche. A senhora que precisa acompanhar a gravidez da sua filha, fazer o pré-natal, não tem a maternidade pública no município. Por quê? Porque não tem financiamento do SUS. E a gente transferindo riqueza para quem já vive com riqueza de sobra. Então, esse modelo é perverso e esse modelo precisa ser enfrentado. Com manifestações, com estudos, com declarações, com entrevistas, com protestos, porque nada referente ao bem comum na história da humanidade caiu do carrinho de Papai Noel quando passou em cima da sua casa. Foi luta, foi conquista, foi batalha, foi estudo, e é assim que a gente vai sair dessa realidade perversa na Previdência, no SUS, na educação, que atinge tanto o bem-estar da nossa população. Engraçado não, é triste, né? Que o governo se diz nacionalista, mas é um nacionalismo às avessas, né? Nacionalismo para as outras nações, né? Infelizmente. Paulo estava falando sobre essa necessidade, né? Premente, urgente, né? De mobilização, de contradiscursos, né? Contradiscursos oficiais. E Schneider, eu sei que você participou muito de várias audiências, né? No Congresso, nos últimos anos, né? A respeito da reforma da Previdência. Bateu bastante até, se fez ouvir. Não sei se ouviram, mas tentou, né, Schneider, se fazer ouvir. E aí, como é que você vê as mobilizações agora, né? A oposição vai passar essa danada dessa PEC, como passou com facilidade
no Congresso? Como é que está a mobilização lá para o Senado em relação à PEC e ao pecado, né? Aos pecados aí dessa PEC da Previdência e da PEC paralela. Como é que você tem visto a movimentação? Adriana, infelizmente eu tô vendo todo mundo muito parado, tudo muito morto, né? O Paulo fez uma cara aí que reflete exatamente o que a gente tem visto. As pessoas não têm noção, não têm visto nenhuma movimentação, não têm tido paralisação, não têm tido mais nada. As pessoas simplesmente morreram, acreditam que isso é a realidade dos fatos, é necessário, senão a Previdência quebra, é melhor eu trabalhar 40 anos do que eu nunca mais receber um benefício social. Então, eu estou vendo realmente que a reforma passa. O que eu não acreditava com o Temer, e terminou não acontecendo, né? Que a gente bateu muito aqui, terminou não passando. Mas hoje, nesse contexto, eu realmente acredito. Eu até conversei com o deputado Carlos Veras em uma palestra que eu dei recentemente. Ele também comentou que a situação é mais ou menos essa, que foi muita cortina de fumaça, que o pessoal jogou, e que a ideia do Paulo Guedes é ou vai do jeito que está. Ele até disse um termo, né, para o Paulo Guedes, que desidrataram muito a reforma dele e que ele quer a reforma naquele contexto inicial, senão ele vai ter 1 trilhão. Então ele vai embora, né? Ele disse que vai embora do país. E algo que Paulo falou muito aqui, é a questão da economia. E a gente precisa lembrar que a Seguridade Social não é uma empresa. Ela não gera lucros, ela não tem esse objetivo. Ela tem a prevenção de riscos sociais. Então, eu preciso que exista uma Seguridade Social. Eu preciso que alguém ampare a população doente. Eu preciso que exista SUS. Senão, para onde vai essa população? E outra coisa que Paulo também bem colocou aí foi a questão de jogar tudo para as empresas, para os mais ricos. E é algo que tem aqui na PEC paralela. Muita gente não conversa sobre o assunto, que é mais específico, mas a questão da aposentadoria especial, que é algo muito prejudicial à saúde de grande parte dos trabalhadores, o minerador, que foi algo que foi discutido lá, as pessoas que trabalham com eletricidade, né? A gente vê o pessoal pendurado no poste. Trabalhadores que trabalham sob risco, né? Você acha que aquela pessoa vai aguentar até os 65 anos, Adriana? E se não tiver um acidente, né? Pendurada ali no poste, exposta à eletricidade. E isso não foi aliviado na reforma. E o que é que acontece? Ele botou lá na PEC paralela o seguinte: a cobrança destinada às empresas do Simples a investir em prevenção de acidente do trabalho e proteção do trabalhador contra a exposição a agentes nocivos. Ou seja, ele tira a responsabilidade do Estado e joga para as pequenas empresas. Te vira com saúde e segurança do trabalho, porque esse cara vai ter que trabalhar. Que é outro contrassenso, porque o orçamento, né, para o setor de justiça trabalhista, o orçamento para o Ministério Público do Trabalho, enfim, foi completamente reduzido, né? Então, não há formas, né, de checar se as empresas vão cumprir, né? E com a medida provisória da liberdade, praticamente se acabou com a fiscalização. Não, e eles abrem, eu tenho a impressão que eles abrem o dicionário e ficam escolhendo as palavras bonitas, né? Sem dúvida. Em vez de escolher maldade, ele bota liberdade. Em vez de escolher sangria, ele bota responsabilidade fiscal e por aí vão. Como foi o novo regime fiscal. Novo regime fiscal. Ele não bota um velho regime fiscal para tirar a riqueza dos pobres e dar para os mais ricos. Né? Ele sempre tem essa capacidade de manipulação. Manipulação do vocábulo, manipulação das expressões. E aí é importante, porque quando a gente vai para os debates, trabalhadores, estudantes perguntam: mas é assim em outro país? Querem comparar o Brasil com outros países, né? Eu digo, olha, nenhum país do mundo, nem o Japão, que tomou 2 bombas atômicas, nem a Europa, que quase desaparece com a Segunda Guerra, ninguém mudou sua Constituição para ficar 20 anos sem investir em saúde, educação, habitação, saneamento e emprego. Ninguém. Nem mesmo os grandes capitalistas, como você está dizendo aí, né? Os grandes países capitalistas investem nisso. Um grande capitalista americano, proprietário da fábrica de automóveis Ford, dizia nos anos 30 e 40 que ia dobrar o salário dos seus trabalhadores. E os capitalistas diziam: você é louco? Ele disse: não, eu quero que o meu trabalhador possa comprar o carro que eu mesmo fabrico. Ou seja, tem que circular, melhor, né? Tem que circular, a riqueza melhor. Tem que circular. Não adianta concentrar a riqueza na mão de pouca gente e o Estado definha, o Estado desaparece, e aí onde é que as pessoas vão se virar? Na iniciativa privada, você privatiza tudo. Óbvio que a grande maioria não vai poder pagar saúde privada, economia privada, habitação privada, depende do que do Estado, que em qualquer país do mundo que tem um projeto de desenvolvimento, o Estado tem participação. Tem participação nos Estados Unidos, tem participação na Alemanha, tem participação na Inglaterra, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca, nem preciso nem falar. A gente tem 3 vezes mais servidores públicos na Noruega do que no Brasil em relação à população. Tamanho, né? Por quê? Porque lá impera o estado de bem-estar social, ou seja, tem um capitalista, tem o dono da empresa, mas ele não é um pitbull solto na rua mordendo a perna do povo. Ele tem controle, ele tem que se comportar de acordo com o bem-estar que a sociedade definiu. Aqui no Brasil, não. Então, por isso é que é importante hoje a manifestação das centrais sindicais. Eu vou estar
à 13h no departamento de enfermagem, discutindo o programa Futuris. Antes de ontem fizemos um debate com estudantes do Centro de Informática, mas a gente sente também essa letargia. Sim. As pessoas pensam que não vão atingir os seus problemas porque elas estão dentro do seu departamento, da sua empresa, da sua base. Ou seja, nós não estamos vivendo em bolhas. Se forem bolhas, são bolhas de sabão, qualquer um estoura. E amanhã, quando vier essa avalanche, quando a maré encher, você não vai tomar banho de canal, não. Você vai se lascar com o desemprego, com a perda do SUS, a falta de creche, a falta de condições sociais, enquanto do outro lado da maré, a população rica, cada dia mais rica, a riqueza cada dia mais concentrada, e isso não é modelo econômico. Isso é um modelo perverso que só aprofunda a desigualdade. Por isso é que a gente lembra de Anísio Teixeira, de Sérgio Arouca, que foi o grande pensador em defesa da reforma sanitária e do SUS. A gente tem tanta gente boa, tanta gente bacana, que deu sua vida, que trabalhou para esse Brasil ser melhor. A gente tem que lembrar dessas pessoas, a gente tem que se inspirar nessas pessoas. Sem dúvida. Gente, a gente está quase terminando. Vou deixar esses últimos minutinhos para as palavras finais de vocês. Últimos minutinhos mesmo, certo, literalmente. Sineide. Excelente aqui o debate. Muito obrigada, Paulo, pela participação aqui. Prazer de estar ao seu lado. Realmente é isso que a gente precisa pensar. É o que Paulo concluiu aqui. É o coletivo. Né? As pessoas ficam achando que trabalhar 2 anos a mais para a mulher é pouco, que aumentar. É porque a pessoa que está ali, né, fazendo a reforma da Previdência, trabalha no ar-condicionado, engravatado e anda de carro e tem uma vida de luxo, não sabe o que é trabalhar no meio da rua, sem não dúvida. sabe o que o coletor de lixo passa. Farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Tem essa vai história. repercutir na vida de todo mundo, né, Adriana? Sem Quanto dúvida. mais gente pobre, ruim para todo mundo. Sem dúvida. Mais violência, um pior estado, né? O estado do bem-estar social não existe mais aqui, né? Infelizmente. Chegou, a gente começou, né, a um processo de viver bem-estar, o estado de bem-estar social, mas foi interrompido, né? Paulo, um minutinho. Bom, obrigado, Adriano, obrigado a toda a equipe do Fora da Curva. Eu sempre digo, aqui no Fora da Curva você não derrapa, você segue em frente. Tá fora da curva, mas não derrapa. Um prazer também, Sineide, debater com você e deixar aqui os contatos para as pessoas que quiserem nos seguirem nas redes sociais. O nosso Instagram é prof, abreviatura de professor, prof. Paulo Ruben Santiago. O meu Twitter é professor Paulo Ruben, prof. Paulo Ruben, e a página aberta do Facebook é facebook.com/Paulo Ruben Santiago. Lá você contribui, sugere, critica, a gente faz um debate. Essa semana tive um bom debate com uma pessoa que é da área de fotografia e no começo foi meio árido, depois nós conversamos, debatemos, foi muito legal porque nas redes foi no debate que a gente faz a democracia avançar. É isso mesmo. Sineide, teus contatos aí, por favor. O meu é bem fácil, só Sineide, @Sineide no Facebook e no Instagram, você me localiza lá, SHYNAIDE, também estou à disposição para os discursos, que é assim que a gente cresce. Obrigada. Vamos embora. O Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui, mas a gente sempre volta todos os dias, a gente só dá uma breve pausa no final de semana, mas no final de semana você nos acessa pelas redes sociais também, nossos programas ficam gravados, né, no YouTube, no próprio Facebook, e agora a gente tem uma novidade, capitaneada aí pela professora Cecília Almeida, que se integrou recentemente ao Departamento de Comunicação, que é o podcast Fora da Curva. Olha aí, Cecília, estou fazendo propaganda. Cecília e nossos alunos de jornalismo, de publicidade, de rádio e TV. Esqueci alguém? E sociologia, né? No caso de Guilherme, eles estão produzindo projetos especiais com esses podcasts. Geralmente é um programa por semana, porque a gente não tem fôlego. E lembrando que a gente ainda está sem recursos, né? A universidade pública, a gente está fazendo realmente por amor. Então, podcast, programa Fora da Curva, a gente já está em praticamente todas as plataformas, né? Spotify, que mais, gente? Deezer, Google, Apple Music. A gente está dominando o mundo com o nosso podcast. Então, acessem aí também nas nossas redes sociais. Agora, mais um, que é o nosso podcast Fora da Curva. Agradeço bastante a advogada Sineide Mafra, ao professor Paulo Ruben Santiago. Muito obrigada. Nossas fontes de hoje. Eu que agradeço. O programa teve produção minha, de Adriana Santana, também da professora Paula Reis, pesquisa de Guilherme Falcão, roteiro meu, nas redes sociais Larissa Rocha, Lucas Lopes, Guilherme Falcão também, na técnica Chico Rocha, muito obrigada. Segunda-feira a gente está de volta com o professor Bruno Nogueira, que vai discutir sobre os contratos de trabalho precarizados, né? Uma continuação, digamos assim, da nossa discussão de hoje. Boa tarde, boa semana e digo sempre, vou dizer até ficar velhinho e conseguir me aposentar. Vamos defender a universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. Viva a UFPE. Isso. O
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12